paz seja com todos vocês. Amém? Meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, abençoados e abençoadas. Por que a Trindade é a operação do erro? Por quê? Vamos lá, abençoados. Analisem tudo e retenha o que for bom. Amém? Se você deixar essa mensagem entrar, abra os ouvidos. Se você deixar essa mensagem entrar dentro de você, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Só bênção na sua vida. Só ganhar. Perder nada. Você só tem a ganhar. Tenha certeza absoluta disso. Amém? Então eu vou ilustrar algo para vocês aqui. Analisem tudo e retenham o que for bom. Amém? Presta bem atenção, abençoados. Olha no quadro. Olha no quadro. Eu quero deixar uma coisa enfatizada aqui para vocês. Quando vocês verem os seminários, pastores, rabinos, rabino não ensina isso daí, mas pastores, padres, tal, fazer o quê? Fazer uma ilustração para você de uma pomba enviando 7 espíritos. Sai fora disso aí. Isso é obra do anticristo e vocês vão ver hoje, à luz das escrituras, à luz das visões dos homens de Deus, à luz do que verdadeiramente os homens santos de Deus viram acontecendo, e não segundo a filosofia apóstata, certo? Que está dentro do catolicismo e protestantismo. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vocês têm que entender uma coisa. Só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu creio, por isso eu prego. Amém? Firma dentro de vocês isso daí. Como Cristo disse, a vida eterna é essa, que reconheçam a Ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Amém, abençoados? Então vamos lá, é hora de você ganhar. É hora de você ganhar, é hora de você ser edificado e abençoado. Amém? Então vamos lá. Eu vou fazer uns desenhos aqui para vocês aqui poderem entender, certo? Ou melhor, entender, vocês vão entender perfeitamente, é só para dar uma ajuda, certo? Então prestem bem atenção. Um só Deus, fechou? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, Marcos capítulo 12, verso 28 ao 30, Romanos 3,30, Gálatas 3,20, 1 Coríntios 8, 6a, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Tiago 2,19, vocês vê lá, um só Deus. Fechou? Lindo, né? Glória a Deus. Amém. Olha só. Um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Deus e um só Senhor. Amém? Beleza? Efésios capítulo 4, ó, vocês vão ler lá, certo? Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6. Leia tudo. Mentalize. Só que para vocês lerem e entender isso daí, vocês têm que estar ligado na passagem de 1 João, capítulo 2, verso 22 ao 25, que é igual ao João 17,3. Amém? O anticristo nega o Pai e o Filho. Ou fala que há um Deus, o Messias não veio, é espírito do anticristo. Ou fala que Deus é uma trindade. Ele nega o Pai e o Filho. Ele nega. E é interessante, ó, já vou deixar enfatizado aqui para vocês. Presta bem atenção, abençoados. Fiquem atentos, porque o vídeo sobre a verdadeira marca da besta, que não é chip, não é cartão Visa, não é conversa fiada de nenhuma história de tecnologia. Não tem nada a ver com isso daí. Quando vocês verem, assistirem, abra os ouvidos, porque a fé vem do ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Amém? Vocês vão ficar horrorizados, ou melhor, vocês vão ser edificados com o vídeo, mas os apóstatas vão ficar horrorizados, certo? Eu só vou deixar um temperinho aqui para vocês, presta bem atenção. A marca da besta descrita em Apocalipse,
capítulo 13, verso 11 ao 18, está ligada ao protestantismo e o catolicismo. Já deixei enfatizado, presta bem atenção, está relacionado à Trindade, festa e culto. É impactante. O vídeo sobre a marca da besta, quando Deus confirmar isso dentro de vocês, é uma bomba atômica na igreja católica e na igreja protestante. Agora você que é católico e protestante, né, evangélico, presta bem atenção, abençoado. Você pode ser, porque nem todos são, o exército do reino do céu. Agora, se você não for exército do reino do céu, você pode ser o próprio verdadeiro povo de Deus que vai receber as bênçãos de Deus. Amém? Só que o sistema catolicismo e protestantismo, ainda que os protestantes comemoram o dia da reforma, reformou nada. É as filhas da mãe. A mãe é a romana, a igreja romana. As filhas protestantes, é isso aí. Beleza? Então vamos lá. Por que a Trindade é a operação do erro, beleza? Então presta bem atenção, analisem tudo, retenham o que for bom. Vamos lá. Um só Deus e um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu creio, por isso eu prego. É assim que tem que ser o trâmite. Amém? Então vamos lá, presta bem atenção. Eu vou ilustrar para vocês no batismo de Jesus e na sequência vocês vão entender tudo perfeitamente. Amém? Então veja só. Lucas capítulo 4, verso 18. O Senhor Jesus Cristo, quando está lendo ali, naquele momento, na ação que Cristo está lendo, ele está lendo Isaías capítulo 61, verso 1, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Presta atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, verso 18 é o cumprimento de Isaías 61. Amém? Então presta bem atenção, olha só. Lucas capítulo 4, verso 18 é igual a Isaías 61. Isaías 61 é igual a Isaías 11:2, que fala que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho, o Espírito de ciência e o Espírito de temor. E Isaías 11:2 é igual a Apocalipse 3:1 e Apocalipse 5:6. Que Jesus em Apocalipse 3:1 ele fala que tem os 7 Espíritos de Deus. E Apocalipse 5:6 diz que apareceu um cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, que tem 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então presta atenção. Presta atenção, agora é o momento ápice do vídeo. Presta atenção. De onde que vem o Espírito Santo? Os 7 Espíritos de Deus que desceu no Pentecoste vem de Cristo. Não vem de uma pombinha que seminários andam por aí pregando. Eles desenham a pombinha enviando os 7 Espíritos. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Isso é heresia. A Bíblia fala claramente: os 7 Espíritos de Deus saem do cordeiro. Não sai de uma pomba. Pegou? Essa conversa fiada de ilustrar para vocês uma pombinha com 7 espíritos, mano, sai fora disso aí. Isso é heresia, isso é teologia diabólica. Isso é invenção humana. Isso é blasfêmia contra o Filho de Deus. Ainda bem que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Presta atenção. Apocalipse capítulo 5, 6 fala que ele tem os 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra, que sai do Cordeiro. Outra, quem batiza com o Espírito Santo? Não é Cristo, não é o Cordeiro? João não fala, eis que esse vai batizar com o Espírito Santo? Nos evangelhos também não fala? Que ele é o que batiza com o Espírito Santo? João Batista não pregou isso daí? Então o que quer dizer? Que se ele batiza com o Espírito Santo, é que o Espírito Santo sai de dentro dele. A partir do momento que você estuda num seminário, numa faculdade que ensina que o Espírito Santo sai de uma pombinha, isso é obra do diabo. É operação do erro, eficácia de Satanás, colocando uma pombinha no lugar de Cristo. Pegou? Por isso que no primeiro
João capítulo 2, verso 22 ao 25, fala lá: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo que nega o Pai e o Filho. O anticristo nega o Pai e o Filho. E eficazmente, numa sutileza satânica, prega trindade, um Deus trindade. É a eficácia de Satanás. Ele tira a sua mente, ele tira o nome da sua mente, o nome do Pai e do Filho, e coloca o nome Trindade. Amém? Irmãos, nós somos o exército do reino dos céus. Amém? Nós somos o exército do reino dos céus. Fechou? Então receba em nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. O meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Para quem não sabe, Shalom Aleichem, mais simplesinho, a paz reine. Amém? Então vamos lá. Presta atenção agora, eu vou dar uma aprofundada para vocês entenderem um trâmite aqui que é negligenciado por todo mundo. Então vocês viram, olha só. Quando Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ó, são 7 Espíritos de Deus que desceram em Jesus. Amém? Em Apocalipse 5,6 fala que ele tem os 7 Espíritos de Deus que são enviados à terra. O Pai e o Filho. Amém? Por isso que Jesus fala, a vida eterna é essa, que reconheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. 2. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25. Especificamente o verso 24, que esse é mais profundo. Vamos ler, abençoados. Olha só para vocês verem. Vou ler aqui, certo? Para dizer que eu li um texto, não ficar só de cabeça. É bom que leia a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, não só com textos memorizados. Amém? Ainda que não tenha problema nenhum. Ó, verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Princípio o quê? O que Jesus ensinou. A vida eterna é essa, que reconheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. 2 pessoas. Continuando. Vou ler de novo, ó. 1 João capítulo 2, verso 24. Portanto, que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se, é uma condição, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Se. A igreja romana, ela não ficou no si, ou seja, ela não ficou no Pai e no Filho, ela criou o Deus Trindade, que é o protestantismo prega também. Eles não estão no Filho e no Pai, eles estão na Trindade, que é a operação do erro. Por quê? Agora eu quero mostrar aqui para vocês, para afirmar um pouco. Às vezes é complexo, porque o estudo não acaba aqui não, aqui é só uma brechinha ali, vocês entrar na brecha e ficar analisando, ó. Em João capítulo 14, verso 10, vou resumir. O Senhor Jesus Cristo fala assim: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora o negócio ficou sério, que eu vou ter que escrever um negócio aqui. Então presta bem atenção. Olha só, eu vou ler aqui para vocês, certo? Eu vou ler, que vai ser melhor. Prestem bem atenção. Isso aqui é muito sério, abençoados. João capítulo 14, verso 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não é terceira pessoa, é o Pai que está em mim. As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O que a teologia ensina? Que não era o Pai que estava em Cristo, era a terceira pessoa. Você vê? Você vê como que a maioria dos teólogos católicos e protestantes é tudo diabólico? É mesmo, entendeu? Não estou falando do povo. O povo vai na maior humildade no culto, na igreja católica, na igreja evangélica, certo? Depois de uma semana pesada, vamos colocar assim, depois de uma semana pesada de trabalho, sufoco, ter que trabalhar, ganhar uma miséria de um dinheiro, ou mesmo que ganhe bem, cuidar de filho, estudar, um sufoco na vida, chega final de semana, sábado, domingo, ou ele vai no culto, ou vai na missa, certo?
Tal, é o dia de descanso que ele vai com a família na maior fé, no maior bom coração de chegar segunda-feira, pegar no batente de novo e rebentar de trabalhar para cuidar da família. Eu não estou falando do povo. Não estou falando do povo. Porque em partes é até uma bênção que ninguém saiba de nada. Certo? Por quê? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então é melhor que não saiba, que continue trabalhando, amando seus filhos, amando a sua família, trabalhando honestamente, ganhando seu suor, cuidando da família, cuidando do pai, honrando o pai e mãe, seguindo os mandamentos de Deus, que é melhor. E deixa a situação das escrituras sagradas, da teologia, com aqueles que Deus separa, né, que fica meio zanzando a cabeça. Amém? Então presta atenção, vamos lá. Eu vou ter que fazer algo aqui para dar uma ilustrada para vocês. Certo? Então vamos lá. Vamos seguir uma ordem cronológica, beleza? Ó, presta atenção. Vamos lá. O que eu poderia fazer aqui para melhorar um raciocínio, uma linha de raciocínio? Então vamos lá, o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, a teologia... Bom, vamos lá. Aqui, ó. Mateus 3, 13 ao 17. Marcos 1, 9 ao 11. Lucas 3, 21, 22. Então, ó. Eles pegam esse texto aqui, esses textos que falam do batismo de Jesus, certo? Que é o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. O que eles explicam? Que o Espírito Santo é uma pomba. Que é o antítipo da pomba que Moisés soltou. Que quando, Noé. Quando Noé solta a pomba, já resumindo a história, que a pombinha some e não volta mais, significa ela achou terra fértil. Então o Espírito Santo, Deus envia o Espírito Santo e desde o começo lá da história ele fica procurando a terra fértil. Não acha, ele pegava um, pegava outro, pegava um, pegava outro, mas não conseguia ficar, porque não era terra fértil. Aí só conseguiu ficar em Cristo. A teologia explica isso daí. Irmãos, o foco central não é isso aí, mas ó, presta atenção. Quando Jesus fala o Pai que está em mim, aquele Espírito que desceu nele é o Pai. Por isso que ele fala em João 4,24, Deus é Espírito. Importa que os que adoram Espírito e verdade. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, fala, ora, o Senhor é o Espírito. O Espírito que desceu em Jesus é o próprio Pai. Amém? Então presta atenção. Aqui, vocês têm que entender que quando o Espírito desce em Jesus, quem desceu foi o Pai. Foi o Pai que desceu nele. Não é um outro homem, um terceiro. Isso aí não existe. Certo? Então presta atenção, olha só. João capítulo 14, verso 10, ele fala, o Pai que está em mim. É Jesus falando. É o Filho de Deus falando. Quem está em mim, dentro de mim, é o Pai. Não é terceira pessoa. Isso não existe. Isso aí existe, lógico que existe, na cabeça dos hereges. Na cabeça dos hereges existe. Dos doutor, pastor, padre, herege, existe, porque eles não estão no que desde o princípio foi ensinado, no Pai e no Filho. Eles estão na trindade, paganismo, isso é um paganismo, entendeu? Por mais boa intenção, por mais coração bom, que tenha muitos teólogos, muitos pastores e padres que vivem isso na maior honestidade, porque é assim que eles entendem, beleza? O cara vai lendo, Deus acaba não confirmando para ele isso daqui que eu estou ensinando para vocês, certo? Quer dizer, na verdade não é eu que estou ensinando para vocês, é Deus que está abrindo a mente de vocês. Eu só sou um instrumento usado por Ele mesmo, amém? Então tem muitos teólogos que não entendem. Por quê? Porque ele é carnal. Ele vai entrar na faculdade e colocam, eles fazem um input na vida do cara, né? Colocam um monte de coisa na cabeça do cara e o cara sai explicando. Só que não é espiritual isso. É carnal, é teologia diabólica, operação do erro. Mas ele não sabe, amém? Então presta atenção, agora vocês estão tendo a oportunidade de saber, porque o Pai está se revelando no Brasil, amém? O Eterno, ou o Deus Pai Todo-Poderoso e o Senhor Jesus Cristo começaram a agir, e o negócio vai ficar intenso. E aí João 10,30 ele fala assim, eu e o Pai somos um. Ele não fala eu, o Pai e o Espírito Santo. Pegou?
Você vê que ele fala eu e o Pai, quer dizer, o Pai que está em mim, eu e ele somos um. Nós temos o mesmo propósito. Cadê o terceiro homem? Não existe, meu. Não existe o terceiro homem, Espírito Santo. Isso aí não existe. Entendeu? Não existe, meu. Não existe terceiro homem. Assiste o vídeo até o final que vocês vão ver, meu. Vocês são igreja verdadeira? Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24. A igreja verdadeira que tem comunhão com os anjos. Vocês são? Então, Apocalipse 5,13. Todo mundo, toda criatura dos céus, da terra, debaixo da terra, do mar e de tudo que neles há, deram honra, glória, poder e ação de graça ao que está sentado no trono, é o Cordeiro. Duas pessoas. E o Espírito Santo é o que sai de Cristo. Não é o outro homem. Isso aí não existe. Isso é obra diabólica. Olha só. João capítulo 17, verso 1, 23. Agora é para vocês lerem. Eu não vou ler tudo não. O que ele fala? Pai Santo, eu vou ter que ler, não tem jeito, porque é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Presta atenção. Olha o que ele fala. João capítulo 17, verso 1 ao 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. O Pai estava nele. E eu em ti, ó, só nós dois. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para que sejam um como somos um. Quer dizer, eu e o Pai somos um. Nós temos o mesmo propósito, uma mesma missão, uma mesma essência. Não vou me aprofundar mais, porque senão vai ficar longo. Verso 23. Eu neles e tu em mim, o Pai em Cristo. O Pai, era o Pai que estava nele. Não era terceiro homem, isso não existe. Para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Beleza? Então o que Jesus está falando? Que o Pai está nele, o Pai, é ele o Pai, é dois. É dois. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25. Essa está ficando clássica aqui no exército do reino dos céus. Amém? Essa já está virando clássica aqui, meu. Certo? Que é o que os apóstatas escondem de vocês. Todos os apóstatas escondem de vocês. Sempre vão esconder. Certo? Toda religião apóstata. Presta atenção. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse nega o Pai e o Filho. Nega os dois. Ou um só Deus sem Cristo, sem o Messias, ou Deus Trindade, três pessoas. Ó, os caras estão fora. Ó, tá vendo ó, a lousa branca aqui, ó, atrás? Eles estão aqui, ó, fora. É um e é três. Nós estamos no Pai e no Filho, na vida eterna. Nós estamos no centro, na perfeita vontade de Deus, no Pai e no Filho. Amém? Amém, abençoados? Vamos continuar lendo. Verso 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem o Pai. Ó, o trâmite dos dois. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permaneceis o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai e no Filho. Ou no Filho e no Pai. E esta é a promessa que eles nos fez, a vida eterna. Não é permanecer na Trindade. Isso não existe. Existe nas igrejas hereges, nas igrejas prostitutas, na Babilônia e nas suas filhas prostitutas. O Deus Trindade. Na verdadeira igreja, Hebreus capítulo 12, verso 22, que está ligada no reino do céu, é o Pai e ao Filho. Apocalipse 5,13. Rende graça ao Pai e ao Cordeiro, ao que está sentado no trono ao Cordeiro. Não é Trindade. Trindade é coisa de apóstata. Olha só. 1 João 2, 22 ao 25 é igual a João 17, 3. Apocalipse 22, 1 ao 3 fala o que? A Nova Jerusalém. Nós estamos na Nova Jerusalém, onde está o trono do Pai e do Filho. Amém? Agora eu vou dar uma ilustrada numa coisa aqui para melhorar a mente, o entendimento. Não é melhorar a mente, não. O entendimento de vocês. João capítulo 20, verso 22. Esse texto aqui é muito forte. Porque Jesus ilustra o Espírito Santo. Ele mostra o que é o Espírito Santo. Ele ilustra perfeitamente. Eu vou ler aqui, certo? Para vocês. E já está finalizando esse abençoado
A abençoada semente que está sendo plantada no Brasil. João capítulo 20, verso 21 está escrito: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. O que está querendo dizer aqui depois? Isso aqui depois que Jesus ressuscita. Ele sopra. Recebeu o Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? O Espírito Santo Consolador, que eu falei que vou enviar, é o que sai de dentro de mim. Não é outro homem. Entenderam? Em João capítulo 14, verso 17 e 26, João 15, 26, João 16, 13 ao 15, que fala do Espírito Santo Consolador, Jesus fala antes de morrer. Depois ele morre, ressuscita. E quando ele ressuscita, ele explica para os apóstolos: olha, recebei o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o que sai de Cristo, é o que sai de dentro dele. Por isso que em Apocalipse 5:6, quando Jesus sobe o céu, que ele já está lá nos céus, fala, ele tem os 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra, que é o Espírito que desce no Pentecostes, que são os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11:2. Amém? Entenderam, abençoados? O Espírito Santo, é o que saiu de Deus em Cristo, 7 Espíritos de Deus, e de Cristo ao mundo. É isso daí. E aí, desceu em forma de línguas de fogo, os 7 Espíritos de Deus, em formas de língua de fogo. Saiu de Cristo e desceu na humanidade. Essa história de uma pombinha mandando, sai disso daí, sai fora. Porque a pombinha, já mostrei para vocês, presta atenção. Vamos lá, só para concluir aqui, eu vou fazer aqui mais um desenho aqui, certo? Então vamos lá, olha só. Presta atenção, vamos lá, aqui para todo mundo ver. Vamos só dar uma ilustrada. Uma nuvem, dá para ver aí? Eu vou ter que desenhar aqui, depois eu mostro. Uma nuvem, vamos colocar aqui, vai. Tipo assim. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17, que fala do batismo. Então aqui é a voz que sai. Aqui seria o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba. E aqui é Cristo. A teologia explica que aqui é o Pai que está falando, aqui é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e aqui é Jesus que recebe a terceira pessoa da Trindade. Só que em João capítulo 14, verso 10, ele fala que é o Pai que está nele. Não é o terceiro homem, isso não existe. Amém? Em João 17, 21 ao 23, ele fala, o Pai que está em mim, e eu estou no Pai. Não é Trindade. Por isso que em 1 João 20, capítulo 2, verso 20 e 22, fala que aquele que nega o Pai e o Filho e o Pai, as duas pessoas, eles não estão, que é na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém você vai entrar lá, o que é? O trono do Pai e do Filho. Vamos colocar assim, certo? Não é duas pessoas que vai estar sentadas num trono. Presta atenção, vamos dar uma ilustrada aqui para vocês entenderem melhor. Quando vocês começam a pensar que Deus é um homem velhão, sei lá, barbudo, seja lá o jeito que for, que está sentado num trono parado lá, complica a ideia de vocês. Por quê? Porque se Deus é um homem que está sentado no trono, o Espírito que ele fala, e o Espírito do Senhor, aí já é outra pessoa, então soa isso dentro da cabeça. Só que presta atenção, se Deus é um homem que está sentado no trono, ele não pode estar aqui agora, e nem aí na casa de vocês que vocês estão vendo o vídeo. E Deus é onipresente, ele está aqui. Entenderam? Deus é Espírito Santo invisível. Ele está em todos os lugares. E aí quando você fala, mas o Espírito do Senhor é o Pai. É o Pai agindo. Jesus não falou? Olha só, vocês querem ver? Vou ler uma outra passagem aqui para finalizar esse nosso estudo. Prestem bem atenção, abençoados. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz. João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando? Que aquele Espírito do Senhor que traz até Jesus é o Senhor, porque Deus é Espírito. João 4, 24. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, vocês vão ver lá.
O Senhor é o Espírito, ali é o Pai. Quando Jesus falou, o Pai trabalha até agora, assim o Filho também trabalha. O que se conclui? Abençoados, nós do exército do reino dos céus estamos no Pai e no Filho. E o Espírito Santo é o Pai em nós. É exatamente isso. Segundo Coríntios, olha só. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. É o Pai que vai habitar em nós. Ó, continuando. E entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso falou, neles eu habitarei, eu, não o terceiro homem que a teologia prega. Que eles falam assim, ó, faz um triângulozinho, 3 bolinhas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai. Só que na verdade isso daí é herético. Porque quem vem habitar nós é o Pai, não é o terceiro homem. Estou fora desse terceiro homem aí. Quem está habitando em mim é o Senhor, Criador dos céus e da terra. O Espírito do Senhor é o Senhor. Ó, um só Deus, o Pai, que é Deus Espírito Santo, que veio habitar em Jesus, que o Messias envia os 7 Espíritos Santos à terra. Tanto o Pai quanto o Filho, os dois, enviam os 7 Espíritos Santos, é o que sai deles. Entenderam? Que é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que Deus envia a nós, o Filho também envia, é o mesmo Espírito. É o que sai deles. Entendeu? Ilustrando um pouquinho melhor. Não é certo fazer isso, mas vamos ilustrar. O sol não solta aquelas labaredas de fogo? Então, aquela labareda de fogo é como se o sol fosse, entre aspas, só ilustrando, Deus. Aquela labareda de fogo que sai de dentro dele, de dentro do sol, aquela labareda de fogo é o Espírito de Deus que vem habitar em nós, que é o Pai. Entenderam? Não é o outro homem, porque senão fica assim, Deus é o sol, só ilustrando. Aí, vamos supor, o Espírito Santo seria a lua e Jesus a terra. Então é como se fosse isso. Entendeu? Porque eu tenho que ilustrar aqui. Eles ilustram com 3 bolinhas, eu vou ilustrar com 3 planetas, né? Vamos colocar assim, com 3 astros, né? Ó, a estrela, Sol, a lua e o planeta Terra. Então o planeta Terra seria Jesus, a lua, o Espírito Santo e Deus, o Sol. Entendeu? As 3 bolinhas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estou ilustrando aqui, certo? Então o que acontece? Usando esses 3 astros, certo? O Sol, a Lua, né? O Sol, a Lua e o planeta Terra. Ok? Não é assim que funciona. Tira os 3 fora. Veja o Sol. Não é fogo. O nosso Deus é um fogo que consome. Não é isso? Vamos ler aqui, olha só, Deus é maravilhoso, né? Eu vou ler no Novo Testamento aqui, abençoados. Ó, porque Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29. Aí vocês podem falar, mas no Novo Testamento, irmão, na Torá também é a mesma passagem. Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Deus é um fogo consumidor. Então imagina o sol, aquele labareda, aquelas, né, tempestade solar que sai aquela labareda de fogo, é Deus. Deus é Espírito Santo. Deus é um fogo consumidor. O Espírito que sai é o Pai em nós. Amém? E quando a gente chegar na Nova Jerusalém, ó, o trono do Pai e do Filho, nós que somos a verdadeira igreja, Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24, que está ligado com todos os anjos no céu, na terra, nós cultuamos, né? Prestamos culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém?
Então, concluindo aqui, né, tá aqui o vídeo. Analisem tudo, abençoados. Eu acho que a parte que eu tinha que passar para vocês eu passei, certo? E aí, isso daqui é uma certa introdução, só uma coisa para vocês pensar e começar a analisar. Porque quando vocês verem o vídeo da marca da besta, que quem põe a marca da besta é a besta da terra, ok? Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao 18. É a besta da terra que põe a marca na testa e na mão direita, ok? Só que essa marca é da besta do mar. Exatamente isso, porque ele obriga que todos adorem a primeira besta. Então presta atenção. Quem que é a besta da terra? É os Estados Unidos. Poder, 2 chifres, político e religioso, protestante. Se você não tiver a marca, eu já vou dar só uma sementinha para vocês. Os Estados Unidos é um poder, um reino político, né? Político e religioso. No caso, democrático e protestante. Amém? Se você não tiver a marca, você não pode trabalhar no meio do protestantismo americano. O que eu quero dizer para vocês? Se você fala, isso que eu estou falando para vocês, só existe um Deus, o Pai, um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, você não pode trabalhar, comprar e vender. Por quê? Porque eles vão te repudiar. Porque o poder protestante americano só permite a pregação do Deus Trindade. Que existe a terceira pessoa. Se você falar que não existe a terceira pessoa, que o Espírito Santo é o que sai do Pai, é o que sai de Jesus, já era, você vai começar a ficar para escanteio. Aí você não pode comprar e vender o seu trabalho dentro das igrejas protestantes. Entenderam? Não é só comércio. O problema é que todo mundo não pode comprar e vender no comércio. Você não vai poder comprar e vender primeiro dentro dos poderes, dos 2 poderes, democrático e protestante. Então, dentro do poder protestante americano, se você pregar isso aqui, que é a verdade, permanecer no Pai e no Filho, conforme a Bíblia fala, você não pode comercializar. Se você escreve livro, faz vídeo, levanta um seminário, as igrejas vão te repudiar. Isso aqui é só uma sementinha que eu estou plantando. Amém? Então permaneça na vida eterna. Reconhecer a Deus como único e Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Certo? E nisso nós estamos, no Pai e no Filho, que a gente tem, que nós somos o exército, que vamos fazer um selamento mundial. O que nós tem na mente? O Pai e o Filho. Quem tem a Trindade vai sofrer. Amém? Analisem tudo e retenham o que for bom. O meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.